Agora vamos entrar nas técnicas daquele pensamento complementar, que é o pensamento convergente, ok? Eu vou, no nosso módulo aqui, primeiro apresentar as regras desse pensamento convergente, que são as seguintes. Seja afirmativo e deliberado, cheque os seus objetivos, melhore as suas opções e considere a novidade. E para esse módulo eu escolhi, porque são muitas, eu escolhi apenas 3 técnicas. A primeira se chama estrelas, a segunda se chama point e a terceira é a matriz de avaliação. Aqui só tem 3, de pensamento divergente e convergente, mas eu repito, na prática você vai encontrar dezenas, centenas de técnicas diferentes para ajudar você a pensar de forma criativa. Vamos olhar essas 3 aqui com um pouquinho mais de detalhe, ok? Estrelas, que é a primeira. Nesse caso, você vai precisar assumir que você já tem um montão de ideias que foram geradas ou por um brainstorming ou um mind mapping, não importa. Vamos assumir que nesse caso as suas ideias estão escritas em post-its e colocadas num cavalete ou num flip chart à sua frente. 30, 40, 50 ideias num cavalete. Como é que funciona a técnica de estrelas? Individualmente ou em grupo, o que na prática é melhor, você pede às pessoas que façam uma votação, 3 ou 4 votos por pessoa, nas ideias que elas mais gostam. Então eu tenho 40 ideias num cavalete nos post-its, eu tenho um grupo com 5 pessoas, peço a cada uma delas que vote nas 3 ou 4 ideias que mais gosta. Pode haver repetição nos votos, uma ideia pode ter mais do que um voto dos participantes da equipe. Depois que eu tiver algumas ideias com voto, eu vou pegar essas ideias e vou colocar numa outra folha. E vou tentar agrupar essas ideias por alguma semelhança, inclusive, se for o caso, dando nome para os grupos em que eu estou agrupando as ideias. Esses grupos e essas ideias são as chamadas estrelas, ou seja, aquilo que salta à vista no meu grande volume de ideias inicial. E isso é o pensamento convergente. Eu tinha um montão de respostas e eu uso uma forma simples, no caso votação, através da opinião das pessoas, para isolar as estrelas ou as principais ideias. Eu tenho então uma primeira triagem com a qual eu posso seguir com o meu processo de pensamento criativo. Lembrando, é importantíssimo eu separar o pensamento divergente do pensamento convergente. E essa é uma técnica de pensamento convergente. Vamos à segunda técnica e essa é fundamental, até pela tradição cultural das pessoas, na maior parte dos lugares, essa técnica se chama point. E que tradição cultural é essa? É a tradição de criticar antes de enxergar as coisas boas. Você certamente já experimentou, quando falou alguma ideia para alguém, uma crítica logo de cara. Porque esse é o normal das pessoas. Você fala alguma ideia, fala alguma opinião, e em geral a primeira tendência é você criticar. A técnica point, de um acrônimo em inglês que eu já vou explicar, surgiu justamente para contornar esse problema. O que quer dizer point? O P é de pluses em inglês ou pontos positivos. O O é de opportunities em inglês ou em português oportunidades. O I aqui é de issues em inglês, que eu traduzi para preocupações. E o NT é de new thinking, que eu traduzi para novas ideias ou novo pensamento. Como é que funciona a técnica point? Vamos fazer um exemplo e aí você vai entender. Vamos assumir que você gerou uma ideia na sua empresa de criação de uma sala de descompressão. E a sugestão do uso da técnica point é para que as pessoas olhem os pontos positivos antes de criticar uma ideia. Então, sala de descompressão na empresa. Vamos começar com o P. Quais são os pontos positivos de uma sala de descompressão? Por exemplo, diminuir o estresse, melhorar a saúde, revigorar a motivação e assim por diante. Agora eu vou olhar as oportunidades, é o O do point, as oportunidades que essa ideia me traz. Perceba, eu estou começando a avaliar uma ideia do ponto de vista positivo e construtivo. Então, o P é de pontos positivos e o O é de oportunidades. Sala de descompressão, quais são as oportunidades? Eu posso conhecer novas pessoas ao frequentar essa sala, eu posso comunicar fatos importantes, eu posso trocar ideias e assim por diante. Vamos no I agora, que é de issues ou em português preocupações. É nessa hora que eu vou olhar aquilo que pode ser negativo. Mas eu não vou afirmar em termos negativos, eu vou gerar uma pergunta a partir da minha preocupação. Por exemplo, se eu acho que essa sala pode piorar a produtividade, como é que eu manifesto isso usando a técnica point? Eu crio uma pergunta. Como garantir a produtividade? Então, se a minha preocupação é, pode piorar a produtividade, eu crio uma pergunta. Como garantir a produtividade? E aí o NT de New Thinking, que em português ficou Novas Ideias, são as respostas para tomar cuidado ou para resolver as minhas preocupações. Como é que eu vou garantir a produtividade? Por exemplo, eu estabeleço um limite de tempo para uso da sala de descompressão. Então, point é uma técnica muito eficiente para você acostumar as pessoas a olharem as ideias pelo lado positivo. Não quer dizer que as ideias sejam todas
boas e factíveis, mas sim eu mudo a minha postura, o meu mindset para olhar de forma positiva. E isso ajuda o quê? As pessoas a se sentirem mais seguras para falar as ideias delas. Não é só porque você vai olhar o lado positivo, mas sim porque as pessoas terão a certeza que vão poder manifestar as ideias sem que você critique logo de cara. Esse é o grande valor da técnica Point. E a terceira técnica de pensamento convergente que eu trouxe para vocês é um pouquinho mais sofisticada, é a chamada matriz de avaliação. Vamos imaginar que você já tenha feito uma triagem com uma técnica de estrelas, já tenha olhado para as ideias com a técnica Point, agora você precisa realmente quantificar suas ideias, para saber quais são as melhores com base em critérios objetivos. É nessa hora que a matriz de avaliação é muito útil. Eu deixei no material de vocês tanto uma tela com o exemplo da matriz, como uma planilha Excel para você poder usar. Nosso exemplo é assim, eu vou acompanhar aqui, você acompanha no seu material. Vamos imaginar que eu estivesse concebendo ideias para melhorar um parque de diversões. Então eu coloquei algumas aqui, roda gigante, trem fantasma, videogame em realidade virtual, simulação de esqui teleférico. Então eu tenho algumas ideias para resolver um problema, nesse caso, como é um exemplo, para incrementar um parque de diversões. E eu quero escolher entre elas quais são as melhores, com base em critérios. Então, o que eu faço primeiro? Eu elenco critérios através dos quais eu posso avaliar essas ideias. Por exemplo, aqui, ó, atratividade, segurança, investimento e faixa etária. Esses são os meus critérios ligados a esse contexto, parque de diversões. Podiam ser outros num outro contexto. Eu até posso aqui, você vê na sua tela, estabelecer a importância entre os critérios. Então vamos imaginar que atratividade e segurança tem importância 2, peso 2, e investimento e faixa etária tem peso 1. Aí eu transporto esses critérios para as colunas e vou começar a avaliar cada ideia em alguma escala. Nosso exemplo é de 0 a 5. 5, a ideia é excelente, 0, ela é muito ruim. Vou avaliar as ideias com base nos critérios. Vamos pegar aqui a primeira coluna, roda gigante. Atratividade é o critério, nota 2, não é muito atrativa. Trem fantasma é um pouquinho mais, nota 3. O videogame em realidade virtual é bem atrativo, nota 5. A simulação de esqui 4, teleférico 3. Então eu faço o quê? Eu avalio as ideias frente ao primeiro critério. Vamos pegar mais um exemplo aqui, o critério de investimento, que é a terceira coluna. Roda gigante, não é muito barato fazer uma roda gigante. Então aqui a nota é 2. Trem fantasma é um pouquinho mais barato, 3. Videogame, mais barato ainda, 5. E aí eu continuo, simulação de esqui e teleférico. E a minha planilha vai calcular a soma ponderada, ou seja, roda gigante, eu tenho aqui 2 vezes 2, é a nota vezes o peso do critério, mais 5 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais 5 vezes 1, num total de 21 pontos. Vocês têm aí o Excel para fazer o exercício. No final eu tenho a pontuação das ideias e isso vai me ajudar a priorizar quais que eu devo usar na prática. Matriz de avaliação é uma técnica de pensamento convergente. Em resumo, as técnicas e ferramentas para ser mais criativo são essenciais se você quer, do ponto de vista do pensamento especificamente, desenvolver e aprender a sua competência de criatividade. Isso vai lhe ajudar nas mais diversas situações. Eu deixei para vocês esse material, essas telas, e a minha sugestão a partir de agora é que, com as explicações que vocês receberam e olhando, inclusive, outras referências na internet, você exercite, você se desafie a aplicar essas técnicas na prática, para você realmente verificar se aprendeu, quais dúvidas você tem, se isso é aplicável no seu dia a dia. Então, mãos à obra, comece a fazer os seus exercícios e aprenda, desenvolva o seu pensamento criativo com as técnicas e ferramentas.